Olá pessoal, sou a doutora Rosiane de Batim, médica integrativa, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a coenzima Q10. Tá um boom aí de coenzima Q10, muita gente falando, mas é interessante a gente estudar um pouquinho mais sobre essa vitamina. Na verdade, é uma vitamina que faz parte do grupo das vitaminas lipossolúveis e a gente vai conversar sobre suas propriedades, farmacológicas, nutricionais, que é bem interessante para o nosso organismo. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as próximas aulas. É sempre bom dar uma curtida, dar o seu like aí, que é interessante a gente divulgar as informações de qualidade baseada, em ciência para o público em geral. A informação dada de forma correta, sem distorções, é o nosso papel aqui de nós profissionais da saúde no YouTube. O YouTube tem muitas aulas interessantes e para quem quer aprender, é só saber filtrar. Bom, gente, vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre a coenzima Q10. O que ela é? Podemos começar dizendo que a gente chama ela de coenzima Q10, porque na molécula da coenzima nós temos um terminal com 10 carbonos. Em algumas plantas nós temos a coenzima Q10 sem 10 carbonos, entre 6 e 8 carbonos. Mas vamos falar da coenzima Q10 que existe em mamíferos, por exemplo, nos animais, também chamada de ubiquinona e ubiquinol. Por quê? Porque é uma vitamina que faz parte dos processos bioquímicos da célula de oxirredução. Então, quando ela está na forma de ubiquinona, é a forma oxidada, ou seja, a forma em que a coenzima Q10 está doando elétron. Bom, a gente vai falar mais adiante sobre isso. O que importa é que ela é considerada uma vitamina lipossolúvel, que são vitaminas gordurosas, como a vitamina D, que não é vitamina, é um hormônio, na verdade, como a vitamina A, aí é uma vitamina mesmo de verdade, vitamina E, vitamina A, B, E e K, e a coenzima Q10. Portanto, por ser lipossolúvel, é interessante que ela seja ingerida com alimentos gordurosos. Também vamos falar sobre isso. Bom, ela é uma vitamina oleosa e pode ser obtida de duas formas, gente, para ter essa função no nosso organismo de transportar elétrons. Ela pode ter uma fonte exógena, ou seja, via alimentação, e uma fonte endógena. Ela é sintetizada no nosso organismo. Mas como? A partir do colesterol. Sim, o colesterol é muito importante para diversas funções bioquímicas, fisiológicas no nosso organismo. E uma delas é ativar a via do mevalonato para produzir no final diversas substâncias e dentre elas a coenzima Q10. Portanto, é importantíssimo nós mantermos saudável a via do colesterol. Essa coenzima Q10, ela não é fácil de obter pela alimentação, a gente absorve bem pouquinho, tá, gente? Então, assim, ela é encontrada em animais, de forma geral, principalmente peixes gordurosos, vísceras de animais como rins e fígado, principalmente o fígado, vegetais verdes escuros, como brócolis, alguns nuts, como amêndoas, e cereais integrais, como centeio, farelo de trigo. Destes alimentos todos, nós só obtemos de 2 a 5 miligramas por dia, mas não absorvemos tudo, a gente só absorve 10% desses 2 a 5 miligramas por dia de alimentos que são considerados ricos em coenzima Q10. Portanto, gente, prestem atenção, a coenzima Q10 é fácil de ter uma deficiência, apesar do nosso corpo sintetizar. Pois é tão importante a coenzima Q10 para a nossa função celular que o corpo precisa produzir ela também a partir do colesterol, chamada de fonte endógena de produção da coenzima Q10. Então, essa coenzima Q10, quando a gente absorve da alimentação, ela tem uma absorção lenta, por isso que é interessante, porque ela é gordurosa e precisa estar associada a alimentos gordurosos. Essa absorção lenta, quando bate no seu intestino e ela é liberada,
né, através da alimentação, ela fica presa em quilomicrons. Quilomicrons são moléculas ricas em gordura e grandes, são moléculas grandes, então ela acaba caindo na circulação enterohepática, ou seja, entre o intestino e o fígado. E lá no fígado ela vai ser aproveitada para fazer parte da membrana mitocondrial, que é aí o X da questão, é a propriedade mais importante da coenzima Q10, é fazer parte da nossa mitocôndria, ou seja, mitocôndria sem coenzima Q10 morre, não tem mitocôndria. Então vamos lá. Com a idade, à medida que você envelhece, essa coenzima Q10 vai diminuindo de síntese e a absorção via alimentação também diminui. Então observe um velhinho bem idoso, 85, 90 anos de idade, como ele já tem dificuldade para falar, a pele já está bem caidinha, existe uma total flacidez. É claro que isso tudo não é só por deficiência da coenzima Q10, mas em parte, principalmente, a mobilidade e as funções cognitivas, né, as funções neurológicas saudáveis ficam a desejar, porque cai muito, gente, muito a coenzima Q10 a nível de sistema nervoso central e coração. Não vou nem falar do músculo, né? Idosos que não têm uma prática de atividade física constante, exercícios ou esportes, eles têm uma perda acelerada de mitocôndrias, porque já não tem mais a síntese adequada de coenzima Q10 e nem absorve pela alimentação adequadamente. Então vamos lá. Com a idade, a síntese de coenzima Q10 diminui. Sabemos que ela é sintetizada a partir do colesterol, portanto, alerta para quem toma medicamentos à base de estatinas. Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. São medicamentos que bloqueiam a síntese de colesterol a partir do ciclo do mevalonato. Então, essas drogas, quando indicadas, têm que repor no paciente, pelo menos, a suplementação com coenzima Q10. Tá? De preferência, sinérgico com vitaminas lipossolúveis para aumentar o aproveitamento dessa coenzima Q10. Depois que essa coenzima Q10 é absorvida, aproveitada ou sintetizada pelo nosso organismo, ela fará parte da camada interna, da dupla camada, tá, lipídica, da membrana da mitocôndria. E aí nós vamos entender para que serve essa coenzima Q10. Tá, ela faz parte da mitocôndria. E daí? Bom, vamos estudar e daí, né? Funções da coenzima Q10. A principal função dela é fazer parte da cadeia respiratória da mitocôndria. A mitocôndria é uma espécie de órgãozinho, não é? Que é derivado primitivamente de antigas bactérias ou protozoários, amebas, segundo algumas teorias. Né? E depois nas células eucariontes passou a ser um órgão da nossa célula. É chamado também pulmão da célula, porque é a única organela que tem uma cadeia respiratória. Nessa cadeia respiratória você tem tipo escadas, onde o elétron vai saltando. E a coenzima Q10, ela participa da doação e recebimento, ou seja, recepção desse elétron da cadeia respiratória. Então, sem coenzima Q10, não tem respiração celular. Sem respiração celular, não tem produção de energia. E com isso, a pessoa acelera o envelhecimento e acelera a fadiga também. Então vamos lá, as funções da coenzima Q10, otimizar a função mitocondrial, cuja função principal da mitocôndria é produzir energia. Então, carreador de elétrons de cadeia respiratória, aumentar a produção da energia química, chamada ATP, adenosina trifosfato. Existem 3 ligações de fosfato de alta energia e sem a coenzima Q10, a produção desse ATP fica comprometida. Receber e liberar elétrons, ou seja, a coenzima Q10 é um potente receptor e doador de elétrons e rápido. Ela acelera a velocidade de doação e recepção de elétrons. Isso é muito importante para a mitocôndria. Com isso, ela age como potente antioxidante, muito mais potente que vitamina E, vitamina C, beta-caroteno. Portanto, a coenzima Q10 ela é importantíssima dentro do grupo das lipossolúveis pela capacidade de otimizar
a doação e recepção desses elétrons, acelerando a cadeia respiratória, portanto acelera e aumenta a produção de ATP, ou seja, de energia. A coenzima Q10 ela vai diminuindo à medida que envelhecemos, tá? Então entre 30% e 60%, quando você atinge os 60 anos de idade, você já tem como perda, né, do aproveitamento ou da síntese dessa coenzima Q10. Gente, 60% é mais da metade de produção da coenzima Q10. Então, fiquem atentos vocês que têm mais de 40 anos de idade, mais atento ainda vocês que já passaram dos 50 anos de idade e pior para quem já está perto dos 60 anos de idade, porque pode começar a haver comprometimento, principalmente de memória e cognição, e força muscular também, com esse decréscimo da síntese de coenzima Q10. Doenças, tem algumas doenças que também diminuem o aproveitamento da coenzima Q10 e diminui sua síntese, também em torno de 50%, como o hipertireoidismo, porque ele gasta muita energia, o hipertireoideu, exercícios intensos, overtraining, então atletas de ponta ou pessoas que são exageradas nos exercícios até a exaustão, ela consome muito sua energia mitocondrial, portanto consome muita coenzima Q10, então vocês que são praticantes de esportes, musculação, natação, aeróbico ou atletas de ponta, tem que suplementar com coenzima Q10, não basta só a alimentação, tá? Vai precisar dessa suplementação para otimizar o seu desempenho, tá? Nos exercícios e nos esportes, senão você vai cair de fadiga, vai dar sonolência depois do exercício, fiquem atentos nisso. Bom, falamos que a coenzima Q10 é importante para a mitocôndria para produzir energia, mas o que é essa mitocôndria? Vamos entender só um pouquinho, um slidezinho para vocês entenderem o que é a mitocôndria. Mitocôndrias são, portanto, organelas bem pequenininhas que fazem parte, organela é órgão pequenininho, né? O significado é esse. E fazem parte da cadeia, dentro da mitocôndria você tem a cadeia respiratória, que é como se fosse um pulmãozinho da célula. É como se houvesse uma respiração dentro da célula, que depende muito do transporte desses elétrons, tá? E o melhor transportador de elétron é gordura. Bom, o que são essas mitocôndrias, então? São organelas, ou seja, órgãos pequenos. São vários, tá? Não é uma só não. São várias mitocôndrias que existem dentro da célula. A célula do fígado, por exemplo, tem muita mitocôndria. O neurônio, né? A unidade funcional do seu sistema nervoso, do seu encéfalo, são bilhões de neurônios, tem muita mitocôndria. Então, quanto mais você usa aquele tecido, aquele órgão, mais energia aquele órgão vai precisar, portanto, mais mitocôndria. Coração, tem que ter muita mitocôndria. Olho, musculatura, né? Se você pratica exercício físico, principalmente exercício de força, você estimula a produção na fibra muscular de mitocôndria. Senão, gente, você murcha e morre. Sem mitocôndria, não existe vida animal, né? Zero. Então você precisa da mitocôndria para viver, porque ela é seu pulmão, é o pulmão celular, tá? Então essa mitocôndria, ela extrai através de processos metabólicos via alimentação e via respiração, que é a glicose e o oxigênio, e acaba transformando glicose e oxigênio em água e gás carbônico. Mas o principal produto, água e gás carbônico, é como se fosse o resíduo, né? E o principal produto, o objetivo da mitocôndria é aumentar a produção de ATP, gente. A ATP é a moeda de energia, a usina de força. A mitocôndria é a usina de força da célula e o ATP é a moeda de troca. Sem esse ATP, nada feito, né? Sem acordos com a nossa célula, com os nossos tecidos. Essa energia é liberada e armazenada na forma de ATP. Portanto, é muito interessante alguns suplementos associados à coenzima Q10. Whey protein, a própria creatina que recicla esse ATP, não é? Então, assim, você reaproveita o ATP já produzido pela sua mitocôndria com a creatina. A creatina triplica a sua produção de ATP, por isso que ela está sendo indicada nos idosos hoje em dia. Vários trabalhos científicos, né, já comprovam isso. Então, a mitocôndria é a razão fundamental de nós, enquanto pessoas que são maduras e estão envelhecendo, nós temos a obrigação de cuidar da nossa mitocôndria celular para preservar nossa independência
como ser orgânico que está em envelhecimento, sem envelhecer com déficits e doenças, né? E evitar, claro, na medida do possível, através de prevenção, as doenças degenerativas, porque toda doença degenerativa terá concomitantemente uma perda mitocondrial, portanto uma perda de produção de energia. O próprio câncer, a célula cancerosa, ela tem uma mitocondriopatia ali inserida na sua capacidade de replicação, né? Então, voltando à nossa coenzima Q10, o que acontece exatamente quando nós, eu, você, a população em geral, começa a diminuir essa vitamina no nosso organismo? Ou por síntese, a ingesta a gente já sabe que é pequena a absorção, né? E oferece muito pouco a coenzima Q10. Mas quando diminui essa produção de coenzima Q10, o que nós vamos sentir, né? Primeira coisa, fadiga. Você vai ficar cansado, vai tremer, vai ter fome, vai comer e não vai adiantar, você vai continuar cansado, vai tentar dormir mais e não vai adiantar, você vai continuar cansado. Então ela é fundamental para manter viva a mitocôndria. E lembrando a vocês que enquanto envelhecemos, a mitocôndria vai sumindo das células, sumindo do seu sistema nervoso, do coração, do fígado e de outros tecidos. Outro sintoma que a gente pode perceber, redução da memória e do foco. Para você ter memória e foco, há gasto de energia, há uso do ATP. Então eu preciso da coenzima Q10 para manter minha mitocôndria ativa. Distúrbios cardíacos e neurológicos, o coração, gente, que não para nunca, ele nunca tira férias, ele está sempre trabalhando. O dia que ele parar, né, você morre, ele tem que ter muita mitocôndria, portanto muita coenzima Q10 também. E isso vale para animais em geral também, tá? Mamíferos em geral. Todo mundo que tem coração precisa de coenzima Q10. Outro sintoma interessante, fraqueza muscular, né? É aquela fraqueza que você chega a tremer, queda e perda da qualidade dos cabelos. Você precisa de energia para ter cabelos bonitos e fortes, né? A pele, cai a qualidade da pele, a pele fica feia, manchada, fica seca. Envelhecimento acelerado, né? Você percebe que aquela pessoa envelheceu de forma acelerada, né? Às vezes muito além do que a idade cronológica dela, ou seja, a idade biológica parece que avançou e a cronológica ainda não, né? A pessoa tem 40 anos, mas você olha para ela e parece que tem 55. Senilidade precoce e alterações da visão também, porque o olho é um prolongamento do sistema nervoso. Há perda importante no desempenho dos esportes e em atletas de ponta, às vezes a fraqueza pós-treino e sonolência pós-treino. Então vocês já podem perceber como é importante a suplementação hoje em dia, porque nós temos uma vida muito agitada, pensamos muito, é muita informação, é computador, é celular, é televisão, falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso acelera a nossa mente, acelera o gasto de energia, comemos muita porcaria que não tem realmente, não nos oferece coenzima Q10. As pessoas estão comendo alimentos muito refinados, então mal absorve coenzima Q10 e ainda se alimenta de alimentos pobres em vitamina coenzima Q10, né? Macarrão, arroz branco, isso não tem coenzima Q10, né? A ausência de frutas e vegetais, principalmente vegetais verdes escuros. Então, como a alimentação está pobre, é pobre a oferta também de coenzima Q10 via alimentação. Então, ficar atento na questão da suplementação da coenzima Q10 diante da vida moderna, que facilita essa perda e essa deficiência. E sabemos que hoje em dia temos muita queixa de fadiga crônica, perda da memória, fraqueza muscular, ou déficit ou dificuldade de ganhar massa muscular durante o exercício. Como e quando está indicado essa suplementação? Gente, é tanta indicação que eu vou fazer até um resumo aqui para vocês, tá? Primeira coisa, a partir dos 30 anos já começa a suplementar, porque está envelhecendo, já está havendo queda dessa coenzima Q10, principalmente se você é uma pessoa muito ativa, estuda muito, trabalha muito, tem uma rotina pesada. Suplemente a coenzima Q10, você vai ver que diferença vai fazer no seu dia a dia. Esportes, exercícios intensos, não deixe de suplementar, é importante para você que faz exercícios, tem uma rotina de exercícios ou é atleta e treina muito.
Cuidado para você que é usuário de estatina, se foi prescrito para você uma atorvastatina, rosuvastatina, não deixem de suplementar com coenzima Q10, mesmo que o profissional não tenha dado para você, procure uma nutricionista, um profissional da área, um nutrólogo que possa, te suplementar com uma coenzima Q10 de boa qualidade, de fácil absorção também. Atenção, porque esses remédios reduzem mais ainda a produção de coenzima Q10 no nosso organismo e isso leva a diversas doenças degenerativas. Não basta abaixar o colesterol, você tem que entender que o colesterol é fisiológico, é importante para o nosso corpo. Então, se você está tomando medicamentos que bloqueiam, a síntese do mevalonato, a via do mevalonato, você tem que suplementar com coenzima Q10. Tá? São específico para estatinas, que bloqueiam o HMG-CoA redutase, essa enzima que desencadeia todo o ciclo bioquímico que vai levar no final à formação da coenzima Q10 ou biquinona. Diabetes tipo 2 e hipertireoidismo consomem muita quantidade de coenzima Q10. Por quê? Porque o corpo começa a produzir muita coenzima Q10 dentro da fonte que lhe é possível, porque são doenças de alto estresse oxidativo. Quanto mais estresse oxidativo você tem, mais seu corpo precisa de coenzima Q10. Se você bebe muita bebida alcoólica no final de semana ou durante a semana para relaxar, péssima ideia também, porque consome muita coenzima Q10. O fígado vai ter que ter produção exagerada de coenzima Q10 para metabolizar, aumentar a energia hepática e metabolizar aquele álcool também. Estudos têm demonstrado o efeito positivo em espermatozoides, ou seja, na infertilidade masculina. Então, casais que precisam engravidar e homens que estão com problemas de fertilidade, a coenzima Q10 aumenta o movimento e acelera, a cauda dos espermatozoides, facilitando e promovendo uma melhora dessa infertilidade no homem. Doenças periodontais, foi feito pesquisas também, diversas doenças periodontais, porque a coenzima Q10 ela é importante na imunomodulação. Tudo isso por causa da mitocôndria, que passa a funcionar melhor, Déficit de memória, déficit cognitivo, senilidade, Alzheimer. Não vai curar, gente, essas doenças, mas vai melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão com essas doenças, tá? Não distorcem as coisas. Eu não tô falando que essa vitamina vai curar nada. Ela é preventiva, faz parte do nosso organismo e se a gente souber usar, a gente melhora a qualidade de vida de pessoas que já estão com essas doenças que eu tô citando. Doenças cardíacas e musculares, hipertensão, tem vários trabalhos científicos, estudos clínicos acompanhando a coenzima Q10 nessas doenças. Doenças neurológicas como o Parkinson, não que vá deixar de tomar o seu remédio, mas verificou-se que há melhora dos tremores, dos abalos nos portadores de Parkinson. Esclerose múltipla, está indicada, pesquisas demonstram também a utilidade da coenzima Q10 nas enxaquecas, então é interessante, depois a gente... Na verdade, tem uma aula só de enxaqueca, que é uma fisiopatologia bem interessante. Muitas pessoas são portadoras de enxaqueca. Doenças dermatológicas, doenças ósseas. Crianças com alterações genéticas, não é só adultos envelhecendo. Algumas crianças com doenças degenerativas, doenças genéticas que aceleram, aumentam o seu estresse oxidativo, também interessante usar a coenzima Q10. Pós-trauma e pós-operatório ou grandes queimados, porque existe um consumo absurdo de coenzima Q10 nesse tipo de paciente de emergência, de UTI. Alterações da imunidade, é muito importante para a imunidade. Foi feito trabalhos com mulheres na pós-menopausa, em que a coenzima Q10 triplicou as células natural killer, que a gente chama também de células NK. E isso é importante para melhorar a imunidade dessas mulheres e também reduzir e prevenir certos tipos de cânceres. Proteger também a LDL da oxidação. Sabemos que a coenzima Q10 é um poderoso antioxidante. Então, ela impede a oxidação da LDL, portanto, ela impede a formação de placas ateromatosas. Então, junto com outras vitaminas lipossolúveis, como o hormônio D, a vitamina E, a vitamina K2, mas a coenzima Q10 eu tenho um poderoso protetor
da minha disfunção endotelial, impedindo a formação de placas de ateroma. Eu sei que muitos que estão me ouvindo já têm placas nas carótidas, portanto, são pessoas que têm indicação de usar a coenzima Q10, até porque o seu cardiologista já deve ter passado uma rosuvastatina, atorvastatina, uma estatina. Tudo bem, está indicada a estatina, mas está indicado simultaneamente, tá, a utilização da coenzima Q10, pois a estatina bloqueia a síntese de coenzima Q10. Por isso que só a estatina não vai impedir que você fique cheio de placa ateromatosa. É necessária a coenzima Q10 e seus coadjuvantes, que são as outras lipossolúveis. Tá? Então, protege essa LDL, portanto, protege também de mais formação de placa. Eu quero que vocês observem esse slide aqui da distribuição da coenzima Q10 à medida que nós envelhecemos. Vocês vejam que aos 20 anos de idade, entre 20 e 30 anos de idade, você tem um aproveitamento de 100% da sua coenzima Q10. Entretanto, à medida que você ultrapassa os 40 anos de idade, observem no gráfico que há uma queda importante da produção e do aproveitamento dessa coenzima Q10, chegando aos 80 anos de idade a 42,9% no coração, gente. 42% de 100% com 20 anos de idade, aos 80 anos, a pessoa só tem 42,9% de coenzima Q10, ou seja, de mitocôndria ativa nesse coração. É por isso que o idoso morre de parada cardíaca. Porque não tem mais produção de energia, o coração para de bater. Sem coenzima Q10, a mitocôndria morre. Sem mitocôndria, não tem produção de ATP. Sem produção de ATP, o coração não bate. Então, se essa pessoa pratica exercícios constantemente, exercícios aeróbicos, bota esse coração para se exercitar à medida que envelhece, você estimula a produção de mitocôndria e suplementando a coenzima Q10, óbvio, né? Para que essa mitocôndria possa se formar, para que ela possa ter a membrana, né, com a sua função de transportar elétrons. Portanto, é bem interessante esse quadrinho que vocês estão vendo aqui para acompanhar como a gente vai perdendo a coenzima Q10 e por que é importante a sua suplementação. Não é uma moda, não. É importante, sim, para a nossa saúde manter um processo de envelhecimento mais saudável, mais ativo, mais independente. Como vamos suplementar essa coenzima Q10? Primeiro é importante entender que ela é lipossolúvel. A estrutura química molecular da coenzima Q10 é semelhante à da vitamina E. Se ela é semelhante à vitamina E, é interessante que ela venha na suplementação com antioxidante. Então, a vitamina E com a C, porque a C doa elétron para E, que doa elétron para C, e ela forma uma parede de proteção antioxidante dessa coenzima Q10 que você está ingerindo também e que vai fazer parte dos seus quilomicrons. É interessante, portanto, todas as associações sinérgicas com vitaminas lipossolúveis, porque são ativadores mitocondriais. A dose varia de 30 até 100, 200 mg por dia, devido a dose varia por causa do tipo de pessoa que vai necessitar dessa vitamina coenzima Q10, né? Dessa vitamina lipossolúvel. Depende se a pessoa é idosa, se é atleta, se é grávida, se a pessoa tem alguma doença que consome muita coenzima Q10, se tem um estilo de vida muito alterado, e aí a dose vai depender da necessidade de cada um. Portanto, gente, prestem atenção. A suplementação hoje em dia, principalmente para pessoas que já estão tão saudáveis, mas estão envelhecendo, estão com 40, 50, 60 anos de idade, né? Estão reclamando de cansaço excessivo, noites mal dormidas. É interessante a suplementação com coenzima Q10 numa forma ativa, sinérgica, ou seja, associada com outras vitaminas lipossolúveis, para que essa pessoa possa ter maior produção de energia e ter melhor qualidade de vida à medida em que ela envelhece. Preste atenção, gente, quando nós envelhecemos, não é para botar o pijama, chinelo e ficar sentado vendo televisão, não. À medida que você envelhece, melhor deve ser sua alimentação, mais exercício você deverá fazer e mais suplementação de qualidade você deverá fazer. Portanto, vai se acostumando a engolir cápsula, fazer muito mais exercício, ter seu personal training, para você no futuro não precisar de cadeira de rodas, de fisioterapeuta, de acompanhante.
Isso eu estou falando do futuro, de como nós estamos enxergando hoje o nosso processo de envelhecimento. Pessoas hoje com 50, 60 anos estão se sentindo com 30 anos de idade, se está fazendo seus exercícios, mantendo uma boa musculatura, mantendo uma boa dieta, mantendo uma boa digestão. Biologicamente, ela está retardando esse processo do envelhecimento cheio de patologias e com certeza a coenzima Q10 faz parte desse quadro de suplementação com qualidade de vida, tá bom, gente? Então, fica aí minha gratidão, meu muito obrigado. Se vocês quiserem mais informações sobre coenzima Q10, não deixem de clicar aqui embaixo no link que vai dar todas as informações. Temos mais informações ainda interessantes sobre que tipo de coenzima Q10 tomar, como ela vai estar associada com que tipo de suplementos, como é melhor o tipo de alimentação. Clica aqui no link da legenda para que vocês possam ter essa informação de qualidade. Então fica aí o meu adeus e muito obrigado por assistir essa aula.